O Brasil é o principal mercado farmacêutico da América Latina. Segundo os dados do Sincofarma de São Paulo, o país representa 42% do faturamento total entre os países latinos e movimentou em 2022 mais de 19,5 bilhões de dólares. As projeções para este mercado são promissoras e têm impactos diretos sobre a saúde pública da população. O Por Dentro do Campus de hoje é aqui no Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos da UFRN, o NUPLAN, localizado no Campus Central. Então vem comigo porque o PDC já está no ar. O NUPLAN inicialmente foi criado como laboratório farmacêutico de produção industrial e em 1972 tornou-se o Núcleo Industrial Químico Farmacêutico. Em 1977 passou a se chamar Fundação Universitária do Alimento e Medicamento e finalmente em 1991 passou a integrar a universidade como uma unidade suplementar, tornando-se o núcleo de pesquisa em alimentos e medicamentos que conhecemos hoje. Este núcleo desempenha um papel relevante no mercado farmacêutico do Brasil. Aqui são desenvolvidas produções de medicamentos para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Um exemplo disso é a linha própria de medicamentos básicos direcionados aos órgãos de assistência farmacêutica do SUS em todo o país. O NUPLAN contribui para a formação acadêmica dos estudantes da UFRN através de atividades que integram o ensino, a pesquisa e a extensão. Esse é o único laboratório industrial do Brasil ligado a uma universidade federal. Aqui acontecem estágios e treinamentos para alunos dos mais diversos cursos de graduação, como farmácia, tecnologia da informação, engenharia de produção, engenharia química, biologia e outros, além de contribuir com os programas de pós-graduação, claro, respeitando sempre o perfil e a vocação fabril do núcleo. Cerca de 76 servidores estão lotados no NUPLAN, entre pesquisadores, professores, técnico-administrativos e terceirizados. Quer saber mais detalhes sobre o NUPLAN? Chegou a hora da nossa entrevista. É com você, João Pedro. Obrigado, Andreina. Vamos conversar agora com o Carlos Lima, diretor aqui do Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos da UFRN. Seja bem-vindo ao Por Dentro do Campus, professor. Legal, é um prazer estar aqui com vocês, contribuindo com a divulgação das coisas da universidade e lhes apresentando o NUPLAN. Professor, primeiro eu queria saber sobre a particularidade daqui do NUPLAN, sobre a diferença de ser o único laboratório vinculado a uma universidade do Brasil. Bem, o NUPLAN ele tem particularidade em vários aspectos. Ele, primeiro, é particular porque é o único laboratório farmacêutico produtivo das universidades federais brasileiras. Muitas outras universidades também tinham laboratórios e esses laboratórios foram transformados em unidades de pesquisa. A outra particularidade que nós temos é que o NUPLAN é a unidade diferente na universidade, não porque ele quer ser diferente, mas é porque, enquanto a universidade faz ensino, pesquisa e extensão, o que é um grande mérito, o NUPLAN faz, além disso, uma parte produtiva. O NUPLAN é uma fábrica e, como fábrica, não estaria dentro do conceito fundamental de ensino, de pesquisa e de extensão. A planta fabril é uma outra coisa, mas que a gente tenta vincular a atividade de pesquisa, de ensino e de extensão através do NUPLAN se tornando um suporte para essas atividades. Então, ele tem toda essa feição que lhe faz diferente das outras unidades da universidade. E essa produção que vocês fazem aqui vai para onde, professor? Essa produção ela é toda destinada ao Sistema Único de Saúde. Ela é destinada à população brasileira, lá do norte do país até a ponta sul do país, todos recebem medicamentos, já que nós entregamos esses medicamentos a 26 estados e mais o Distrito Federal,
além de nós entregarmos ao almoxarifado central do Ministério da Saúde. E quais são os tipos de medicamento que vocês produzem aqui? Olha, aí vale a pena a gente lembrar um pouquinho da história do Nuplan sem se alongar muito. O Nuplan, antigamente, ele tinha um espectro de produtos um tanto quanto vasto e ele atendia desde o Maranhão até a Bahia. Mas ele atendia com medicamentos que eram alguns de valor agregado interessante, outros não. Ele atendia naquele tempo da SEMI, Central de Medicamentos do Ministério da Saúde. Depois surgiu o advento da Anvisa, surgiram outras coisas e hoje o Nuplan, como qualquer laboratório, ele tem um foco. E esse foco é produzir medicamentos de valor agregado interessante, porque de qualquer modo há uma receita a ser oferida pelo laboratório reinvestido na própria universidade, de modo que hoje o espectro de medicamentos do Nuplan é diferente daquele que ele tinha. Ele hoje trabalha com 5 medicamentos. Esses medicamentos são a olanzapina, destinado à esquizofrenia. Você tem o fingolimod, que é destinado à esclerose múltipla. Você tem a everolimo, que é destinado a um trabalho como imunossupressor. Você tem o medicamento Truvada, que é um medicamento usado na prevenção da AIDS. Então, a coisa muda de feição do passado que o Nuplan experimentou à realidade presente do Nuplan. Você foi, em realidade, recentemente a gente passou por um período muito difícil na nossa sociedade, né? A pandemia de Covid-19. Queria saber como é que foi a atuação do Nuplan nesse período. Bem, no período da pandemia, foi um período de exceção para todo mundo. Foi um período de exceção para a universidade, que teve todas as suas atividades paralisadas, e as pessoas afastadas umas das outras por questão de reduzir o risco de contágio. O Nuplan, ele foi uma das poucas unidades da universidade que continuou a trabalhar regularmente mesmo durante o período de pandemia. E aí você pode dizer, então o Nuplan desobedeceu a norma geral da universidade? Não. O Nuplan, ele faz uma atividade essencial para a sociedade, para a coletividade. E, consequentemente, nós continuamos a fazer essas atividades. E essas atividades elas foram mais focalizadas em 2 coisas. O serviço público de saúde, quer a nível estadual, quer a nível municipal, foi contemplado com 70 mil litros de álcool a 70%, coisa que não existia dentro do mercado e coisa natural para as questões de asepsia das áreas que eram destinadas aos pacientes. 70 mil litros de álcool não se produz no estalar de dedos. E principalmente quando nós tivemos de produzir desde a compra do álcool, vamos supor, in natura, não existe isso, mas vamos considerar assim, até você entregar a bombona com álcool a 70 e garantida a qualidade de que é álcool a 70, quando no comércio você tinha muitos outros produtos rotulados como álcool a 70 e que quando você testava esse álcool dava 52, ou dava 40, ou dava até menos do que isso. Ou seja, você estava tendo no mercado sendo vendido um material que não atendia à finalidade para a qual ele tinha sido produzido, coisa que é diferente aqui no Nuplan, porque nós entregávamos de fato álcool a 73, mais do que o 70 que era pedido pelo Ministério. A outra coisa que foi foco para o Nuplan foi o Nuplan ser ponte, elo entre a rede pública de saúde de Natal e do estado do Rio Grande do Norte com laboratórios produtores de alguns medicamentos que estavam em falta na rede de saúde básica. E fazendo falta, estaria em falta para o cara que tinha de, por exemplo, ser entubado e não tinha como ser sedado. Então nós fomos ser, junto com o Ministério Público, ponte para que a rede pública de saúde do estado do Rio Grande do Norte, de Natal, entrasse em contato permanente com esses laboratórios, garantisse o abastecimento e, consequentemente, o atendimento da população. Então, essa foi a ação do Nuplan no período da pandemia. Queria agradecer, professor Carlos, pela participação aqui no Por Dentro do Campus. Tudo bem, não há o que agradecer, estamos sempre à disposição, podendo ajudar, será sempre uma satisfação. Por Dentro do Campus vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta, não sai daí.
Estamos de volta no Por Dentro do Campus, vamos continuar falando das atuações do Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos aqui da UFRN. Estamos aqui com a vice-diretora e também professora do curso de Farmácia, Lorena Mafra. Seja bem-vinda ao Por Dentro do Campus, professora. Obrigada pela oportunidade. Professora, vamos começar a nossa entrevista falando sobre o programa de estágio de visitas aqui do Núcleo. Como é que funciona? Então, hoje a gente tem em torno de 25 alunos que estão ou como bolsistas de apoio técnico ou como estagiários, né? Esses alunos são de diversos cursos: farmácia, engenharia mecânica, engenharia elétrica, biomedicina, ciências biológicas. E a gente tem também aberto aqui o espaço para visitas, né, de alunos tanto de graduação como de pós-graduação, para conhecer a estrutura aqui da universidade, do Nuplan, né, do núcleo, dentro da universidade. Agora falando um pouco sobre a parte de pesquisa aqui do Nuplan, existe alguma pesquisa, quem sabe, um pouco mais atuante aqui dentro? Como é que funciona? Então, para além da parte de produção de medicamentos, né, a gente tem um setor de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente tem projetos. Hoje a gente trabalha basicamente com desenvolvimento de produtos sólidos. No caso, a gente tem um projeto que está fazendo o desenvolvimento de uma pastilha antisséptica. E, além disso, a gente também trabalha com doenças negligenciadas. Então, temos um projeto que faz a parte de adaptações de formas farmacêuticas para toxoplasmose congênita. E, além desses projetos que são nossos, né, projetos daqui do Nuplan, a gente também apoia pesquisadores de cursos de pós-graduação e daqui dentro da universidade e até de outras universidades, fazendo esse apoio tanto com relação ao uso de equipamentos, enfim, a gente faz todo esse trabalho também acadêmico. E aí, trazendo agora para a parte de extensão aqui do Núcleo. O Nuplan, ele apoia um projeto de extensão de descarte de medicamentos, né, aqui dentro da universidade, desde 2016. Existe algum projeto que contempla os próprios participantes aqui, alguns bolsistas? Como é que funciona? A gente tem um evento, normalmente a gente faz um evento a cada semestre, né, um workshop, onde esses alunos eles compartilham as experiências vividas durante o semestre e dão boas-vindas para os novos estagiários. E aí a gente também trabalha com esse evento como um evento de extensão, já que a gente está envolvendo a comunidade científica, a comunidade acadêmica dentro desses eventos. Professora, o Nuplan tem alguma parceria com, quem sabe, algum centro acadêmico aqui da UFRN? Como é que funciona essa relação? Então, o Nuplan ele trabalha muito próximo de algumas pró-reitorias, né? Pró-reitoria de Planejamento, Pró-reitoria de Administração, mas a gente tem uma parceria muito forte com o Instituto Metrópole Digital, que é o IMD, onde são desenvolvidos projetos basicamente da área de TI, né? O nosso núcleo de TI foi estruturado com a ajuda do IMD. A gente teve um projeto de residência, né, onde o sistema que é chamado Signoplan foi desenvolvido a partir dessa residência, né, o início dele foi dado aí. E hoje nós temos o projeto OP Digital, que é a digitalização da nossa ordem de produção, nós temos o projeto Indústria 4.0, tudo isso em parceria com o IMD. Então, o IMD é um grande parceiro aqui dentro da universidade, do Nuplan, e nos ajuda muito nesse sentido. Professora, e falando um pouco sobre a atuação fora da UFRN, qual o ponto principal que você destacaria de elo entre o Nuplan e a sociedade? O principal é o fornecimento de medicamentos, né? Então, como a gente fornece medicamentos para a população em geral, a partir do Ministério da Saúde, eu acho que esse é um grande papel social do Nuplan, dentro né, desse contexto. Queria agradecer, professora, a sua participação no Por Dentro do Campus. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. O Nuplan possui um projeto que orienta a população quanto aos riscos de manter em casa medicamentos em desuso e como fazer o descarte adequado desse material. Veja mais na reportagem. Não sabe o que fazer com aquele remédio parado há muito tempo na sua casa, que já perdeu a validade e, portanto, teve seu efeito comprometido? O projeto de descarte consciente, coordenado pela professora do Departamento de Farmácia e vice-diretora do Nuplan, Lorena Mafra, em parceria com os professores do curso de Farmácia, Fernando Nogueira e Márcio Ferrari, existe desde 2016 e tem como objetivo incentivar um correto descarte de resíduos provenientes de medicamentos. Em 2016, a gente lançou o projeto na Cientec, né? Já era uma grande vontade, porque, na verdade, já se sabia que o medicamento é um resíduo químico, mas não existia nenhuma legislação
que regulamentasse esse descarte. E aí a gente não podia chegar para a população e dizer, você precisa descartar corretamente sem ter uma área de descarte. Então, quando eu comecei a gestão no Nuplan e percebi que lá existia um plano de gerenciamento de resíduos, consegui fazer a aprovação do projeto como um projeto de extensão e, a partir daí, a gente conseguiu vincular, né, essa coleta de descarte da população de medicamentos domiciliares ao plano de gerenciamento de resíduos do Nuplan. O trabalho do projeto se divide em 2 etapas. Num primeiro momento, ocorre a coleta de medicamentos inutilizados, que pode ser de 2 formas: em ações de conscientização nas ruas ou através da caixa coletora instalada no Centro de Convivência da UFRN. Nosso trabalho hoje, além do descarte que a gente já fazia desde 2016, desses medicamentos que são coletados aqui no Centro de Convivência, a gente tem um trabalho muito forte na orientação e na educação da população em relação a esse descarte. Então, não somente na nossa estação coletora, como em todas as outras estações hoje que estão presentes no país inteiro. A segunda parte é focada na classificação dos remédios coletados. Nessa etapa, os alunos de farmácia que participam do projeto botam em prática o que aprenderam em sala de aula. Através dessa classificação, a gente vê o que é que o pessoal está consumindo. Por exemplo, pós-pandemia, a gente percebeu que teve um aumento muito expressivo do uso de antidepressivos. Isso é um reflexo da pandemia. Isso a gente pode escrever artigos, publicar. A gente faz uma parte de classificação para entender qual é o perfil de descarte, no caso do nosso projeto, entender para poder ajudar com políticas públicas na questão de prescrição adequada, de compra adequada, de uso racional, para que as pessoas não fiquem descartando sem necessidade. Selecionar e pesar são ações que já estão na rotina de quem trabalha no projeto de descarte consciente de medicamentos. Aqui nessa mesa, mais de 3 toneladas já foram coletadas e o pessoal preza sempre pelo meio ambiente. Por ser um resíduo químico, né, o medicamento ele vai contaminar solo, água, animais, isso retorna para a gente. Então é muito importante que as pessoas tenham consciência que o medicamento ele não é uma substância que não faz mal, né? Nos faz muito bem quando a gente está precisando, mas na hora que a gente não precisa, a gente precisa adequadamente fazer esse descarte. Então, para o meio ambiente, hoje a gente já descartou mais de 3 toneladas de medicamento, então isso dá uma economia, vamos dizer assim, ambiental enorme, muito grande. O descarte consciente é muito importante para a sociedade, principalmente pela conscientização, né, de não se poder ou dos danos que se tem quando se descarta medicamento no lixo ou quando se descarta medicamento na pia em locais inapropriados. É muito importante conscientizar as pessoas que isso não pode ser feito. Você pode acompanhar o Instagram @NuplanUFRN para ficar por dentro de todas as atividades do Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos. O Por Dentro do Campus de hoje chegou ao fim, mas eu volto semana que vem, viu? Até mais!